Bom dia. Bom dia a todos. Vamos serenando os nossos corações. Vamos sentando para que a gente possa serenar nos nossos pensamentos, né? Voltar na tranquilidade. Pronto. Agora sim. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Vocês já escutaram a gente falar aqui algumas vezes, mas a gente sempre gosta de repetir, cujo nosso lema é educar-se para educar. Nós acreditamos que somente nós, enquanto pais, avós, tios, aqueles que têm como responsabilidade um outro espírito que está chegando, né? Reencarnando aqui como filho, como neto, como sobrinho, a gente acredita que somente se a gente se educar, a gente consegue colocá-los no melhor caminho. É uma missão grandiosa aos olhos de Deus, essa condução desses espíritos. A gente pede a gentileza que todos desliguem seus celulares, para que a gente possa ter uma boa manhã, né? Porque todo mundo... Estão me falando que eu estou falando longe do microfone. Porque todo mundo se dispôs a vir aqui, né? Poderia estar em qualquer outro lugar, mas já está aqui. Então, que a gente possa ter a mais prazerosa, a melhor experiência nessa manhã de sábado. A gente gostaria de falar também que nós estamos juntos com o DEPOI, que é o Departamento de Entrevistas. Então, se tiver alguém que está fazendo tratamento, que precisa renovar o seu cartão, ou se quiser conversar, fazer uma entrevista para começar um tratamento, a Andréia vai estar passando aqui com uma prancheta. É só dar o nome para ela, que assim que a palestra começar, ela vai chamar para fazer essa entrevista, tá? E também que nós trabalhamos junto com o DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude, que é eles que cuidam das nossas crianças enquanto nós estamos aqui na palestra. Então, a gente gosta sempre de falar que quem não conhece o trabalho deles, e às vezes fica meio temeroso de deixar as crianças subirem, ficarem lá sozinhos, e essa escada, e quem que vai cuidar? Subam com eles. Conheçam o trabalho dos jovens lá em cima. Eles cuidam muito bem dos nossos filhos e, além de tudo, fazem a evangelização de todos eles. Então, enquanto nós estamos aqui assistindo a palestra, eles também estão escutando sobre Jesus. Depois que acabar a palestra, nós seremos encaminhados para a assistência espiritual, voltaremos para o salão e aí chegará a vez das crianças, que também serão encaminhados para a assistência espiritual, e depois nos encontrarão aqui no salão, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos, eles estão lá em boas mãos. E agora, meus queridos, nós gostaríamos de pedir a todos que, se possível, fechassem os olhos, se acomodassem da melhor forma nas cadeiras e sentissem, nesse instante, o abraço carinhoso de Jesus. Ele que está conosco em todos os momentos de nossa vida. E nos preparou, nos conduziu, desde hoje, quando abrimos os nossos olhos, e nos trouxe até aqui. Jesus querido, como é bom saber que você caminha do meu lado. Que possamos estar sempre juntos e nesse instante, nesta manhã, possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa aprender e entender sobre os seus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje.
Que assim seja, com a graça de Deus. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso querido Luiz Henrique Cusiol, que é nosso tarefeiro da casa há bastante tempo, está conosco há muito tempo, é um estudioso da doutrina e que tem muita coisa para nos dizer. E o tema dele hoje é: se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E o enfoque, os escândalos e a reencarnação. Então seja muito bem-vindo e que a gente aproveite tudo o que ele tem aqui para nos colocar. Bom dia a todos. Que possamos estar tranquilo, em paz, com o nosso coração sereno. E vamos lembrar de uma passagem escrita por Mateus, no seu capítulo 18, no versículo 8 e 9. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Isso disse Jesus, mas Jesus teria dito para a gente cortar mesmo a mão, se ela for motivo de escândalo? Ele teria falado isso mesmo? Corta a mão? Ele foi mais, ele falou: e se o seu pé for motivo de escândalo, cortai também e jogai fora. Pois é melhor entrar no reino dos céus coxo e manco do que ser atirado no fogo do inferno. Mas Jesus falou isso? Falou isso. Mas ele falou, era no sentido literal mesmo, ir lá e pegar uma serra, cortar a mão, né? Para aquela época, era o que era possível ser entendido. E escândalo, hoje a gente entende como um ato perverso, né? Estamos às vezes escandalizados com atos de corrupção, com atos da sociedade, é escândalo disso, escândalo daquilo. Mas naquela época, quando ele quis dizer o escândalo, era simplesmente um tropeço moral. Era algo que nós estivéssemos fazendo de uma maneira incorreta. Então ele quis dizer, se você está fazendo algo incorreto e esse ato, o instrumento disso é a sua mão, é melhor você cortar fora a sua mão. Era uma maneira simples de entender. Hoje a gente fica perplexo de falar assim: corta a mão fora, vai lá, pega um facão e corta a mão? Jesus falou isso? Naquela época ele falou. Porque ele falou, se você está usando a sua mão para fazer coisa errada, melhor você não ter a mão. Porque se você não tirar a sua mão, a vida vai tirar. Você vai nascer sem a mão. Hoje a gente vê pessoas com problemas físicos e a gente fica sensibilizado muitas vezes, né, com razão. Mas a gente sabe que tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. Muitas pessoas cometem suicídio, vêm na outra vida, cometem suicídio, vêm na outra vida, aí chega uma hora e fala, você vai nascer sem condição de se matar. E aí a gente fica compadecido, nossa, coitadinho, né? Não, porque a vida forçou aquela pessoa a perder algum órgão, algum sentido, para que ela pudesse continuar na sua caminhada. E Jesus foi além. Se a sua mão é motivo de escândalo, se o seu pé é motivo de escândalo, cortai e joga fora. E se o seu olho é motivo de escândalo, cortai e jogar fora. Meu Deus, vou ficar sem nada, né? Porque se tudo que eu estou fazendo aqui está errado, eu vou começar a cortar tudo, não vai sobrar nada, né? Cabelo já quase não tem, né? Então, até onde ele vai querer chegar? Trazendo para os nossos dias, a gente não precisa falar assim, a minha mão está escrevendo muita coisa errada, né? Então eu aprendi lá, tem que cortar minha mão, né? Tem uma faca aí que eu vou cortar ela, porque aí eu já estou bem, né? Estou escrevendo muita bobagem ali no celular, né? Xingando todo mundo lá no WhatsApp. Bateu
uma crise de consciência. Então o que eu vou fazer? Vou lá e falo, corta minha mão, que não está dando, né? Não, tá, Mateus falou isso lá, ele falou que Jesus falou para cortar a mão, né? Eu vou cortar a mão. Naquela época se entendia muito os castigos físicos. Se vinha lá da lei de Italião, né? Que falava, né, de olho por olho, dente por dente. Né? E depois Moisés também continuou com aquilo, né, de olho por olho, dente por dente, que era uma maneira de nivelar a vingança através de um castigo físico. Naquela época, quando se falava do olho por olho e dente por dente como um castigo físico, né, que nós teríamos o direito de revidar a agressão na mesma proporção. Se você chutou meu dedinho do pé, eu tenho o direito de chutar o seu dedinho do pé. Até hoje, o revide é exagerado. Né? O que é a vingança? A vingança é você chutou a minha canela, eu vou lá e chuto o seu tórax até estourar. A vingança é você machucou o meu dedinho, eu vou lá e quebro o teu braço. A vingança é um revide desproporcional. Se há milhares de anos foi falado, né, vamos nivelar a vingança. Jesus veio falar depois que não é nem para se vingar. Agora, você imagina, se hoje em dia, a gente não consegue nivelar a vingança. Né? A pessoa me dá um chute no joelho, eu não vou chutar o joelho dele, eu vou chutar os dois joelhos e ainda quebrar a cabeça. Hoje, imagina há milhares de anos, quando foi falado, falou, olha, é 1 a 1, tá? Só 1 a 1. Hoje é 1 para 10. Ainda a gente não conseguiu conceber a lei do olho por olho, que é uma lei esdrúxula. É uma lei de vingança, é uma lei que permite a vingança. Uma vingança de 1 a 1. A gente ainda está na 1 para 10. Jesus, quando veio, ele chegou e falou, sem vingança. Sem vingança, retribua o mal com o bem. Quando ele fala ofereça outra face, ele não está falando para a gente ser submisso. Você bateu na minha cara, bate nessa. Ele falou para oferecer a outra face da agressão. Se a pessoa te agrediu, eu não vou oferecer outra face para ela continuar me agredindo. Isso é burrice. Ele ofereceu a outra face da agressão. Ela te agrediu, dê amor. Qual que é a outra face da agressão? A outra face da agressão é o perdão. Então, quando ele fala ofereça outra face, não é para continuar me batendo, me socando, né? É para oferecer, devolver com perdão. A gente ainda não consegue nem se vingar na mesma moeda, quanto mais perdoar uma agressão. Né? Eles são bobinhos, às vezes, do filho, ele fala uma bobagem em casa, né? Ai, pai, como você é chata, né? Aí é fácil, né? Mas agressões mais fortes, de trabalho, de calúnia, esse, às vezes, é mais difícil. Falar, ele me caluniou, vou caluniar 10 vezes mais para ele aprender. Esses são os hábitos que a gente tem que começar a cortar. Agora, a gente não precisa mais cortar a mão, não precisa mais cortar o pé. A gente não precisa mais pegar o olho e arrancar o olho. Hoje temos bons oftalmologistas, né? Então, a gente não precisa mais. A gente tem que agora se tratar. Agora, a gente tem que nos cuidar. Não precisa mais cortar a mão. Agora, a gente tem que cortar hábitos. Agora, a gente tem que cortar comportamentos. São esses comportamentos que estão fazendo mal para a gente. Esses estão nos escandalizando. Mas no escândalo que Jesus disse, estão provocando um mal na gente e no mundo. Tá? E quais são esses males que a gente tem que cortar? Falar assim, o filho do médico falou para cortar o açúcar e a farinha. Tá bom, é um bom começo, né? Mas não é só isso. São os hábitos de vida,
né? São os hábitos alimentares, são hábitos que a gente tem que ir começando a cortar, né? Quando fala assim, ela fala, você tem que cortar a pizza, mas eu já corto com faca e garfo. Né? Não é isso, né? É cortar, é eliminar hábitos, eliminar pensamentos. A gente acha que os nossos pensamentos, né, são bobinhos, são pensamentos que não levam a nada, né? Os pensamentos são muito fortes, eles criam toda a nossa realidade. O que a gente está pensando aqui, a gente está formando, né? Então a gente está aqui, está prestando atenção na palestra, né? Que bom, vamos ver o que a gente pode mudar. Aqui que eu vou fazer hoje à tarde, aí tem supermercado, aí eu tenho que fazer isso, tenho que comprar presente da minha mãe, mas a minha mãe é chata, se eu dou um presente ela não gosta, se eu faço isso. Então o pensamento nunca está concentrado. Diz que a pessoa que é desatenciosa, você não presta atenção em nada. Não, ela presta atenção em tudo. Ao contrário. A pessoa fala assim, nossa, mas fala com você não está prestando atenção em mim? Não, eu não estou prestando atenção em você, porque eu estou prestando atenção em tudo. Eu estou aqui, eu estou vendo a mosquinha voar, olha que mosquinha bonitinha, que lindinha. Nossa, mas essas paredes aqui, não precisa limpar. Nossa, mas olha como colocaram torto aqui. Nunca repararam aqui que está torto aqui, essas lâmpadas, né? Então, a pessoa está prestando atenção, tanta coisa, que ela não consegue prestar atenção em nenhum ponto. E aí depois fala assim, desculpa, o que você falou? Eu não estava prestando atenção. Não, você estava prestando atenção em tantas coisas, né? Você estava prestando atenção no fogo da janela que está aberta, no boleto que tem que pagar, no livro que tem que ler, na aula que tem que preparar, no filho que não chegou, né? E aí, não prestou atenção em nada. Porque estamos num mundo tão acelerado que a gente não está conseguindo se focar. Estamos aqui? Estamos aqui. O que vai fazer à tarde? À tarde eu vejo. Quando terminar aqui a nossa atividade, a gente vai ver. São mudanças comportamentais. Porque aí a gente fica numa aceleração e a gente não consegue ter o seu tempo. A pessoa vai dormir de noite, olha só um hábito que está hoje em dia. A pessoa vai dormir com a luz acesa. Não deixo a luz acesa, eu só deixo a luz do corredor acesa, né? Porque numa emergência, né, eu abro a porta e a luz já está acesa. Aquela luz que entra lá pela frestinha lá na porta, ela já é suficiente para atrapalhar o sono. Aquela luz, provado já cientificamente, diminui a produção de melatonina à noite. Aquela lâmpadazinha vermelha lá da televisão, que a gente desliga, né, depois de assistir Rambo, né, para ter uma noite tranquila, ou o Massacre da Serra Elétrica, né, para poder ter uma noite bem em paz. Aí a gente desliga, fica aquela luzinha vermelha. Aquela luz, ela já vai lá no nosso cérebro, vai numa glândula chamada glândula pineal ou epífise e diminui a produção da melatonina. A melatonina só é produzida na sua totalidade com a luz zero, sem luz. O que o comércio, as indústrias farmacêuticas começaram a deduzir? Ninguém está dormindo bem, porque está todo mundo dormindo com uma luzinha acesa, celular do lado, né? Acorda às 2 da manhã, olha o celular para ver se alguém mandou mensagem às 2 da manhã, né? De repente, né, alguém está querendo falar comigo às 2 da manhã, a pessoa acorda lá e fica procurando, ver se alguém mandou mensagem, ver se tem alguma notícia nova, né? E aí acorda, deixa o celular ali com aquela luzinha brilhando, aquilo lá atrapalha. Qualquer luz deixa uma janela aberta para entrar só um pouquinho da lua, né? A claridade da lua. Isso já diminui a produção da melatonina. A ponto de cair 40%, 50% da produção da nossa melatonina. Uma simples luzinha. Imagina eu dormir com a luz acesa, né? Não produz nada. A melatonina, diferente do que se pensa, ela não é o hormônio do sono. Eu tomo melatonina para me dar sono. Não, ela não dá sono. Sono dá zolpidem, né? Chá de camomila. Melatonina, ela é o maestro das atividades. O maestro de uma orquestra, ele não toca o violino. Ele não toca o piano, mas ele fala a hora que tem que tocar o piano. Ele fala a hora que tem que tocar
o violino. Então a melatonina à noite ela fala, olha, hora de dormir. Então é a mãe que coloca o filho na cama. A mãe não dá sono para o filho. Mas ela fala, ó, tá na hora de dormir. São 10 horas da noite, hora de dormir. Então a mãe é a melatonina. Ela fala para o coração, ó, coração, agora é a hora de você trabalhar em paz. Ela fala para o estômago e para o intestino, ó, hora de você não fazer nada. Por isso a gente tem que dormir o estômago vazio. 3 horas pelo menos depois da última refeição. 3 horas. Se a refeição for leve, passou no varandão, né, e ficou lá comendo a noite inteira, aí vai ficar a noite inteira fazendo digestão e a melatonina falando para o estômago intestino, olha, é para ficar quieto. Como é que eu vou ficar quieto? Então, se você trabalhar, o seu coração não vai trabalhar. Porque só tem sangue para um dos dois. Ou você faz a digestão, ou você cuida do coração, cuida do cérebro. Aí a pessoa come demais, fica com aqueles sonhos pesados, não sabe por quê, não dorme bem, coração agitado, né? Por quê? Porque a melatonina está confusa, ela está falando para o estômago ficar quieto e você está cheio de comida. São hábitos para a gente mudar, para a gente repensar. Aí depois infarta às 5 da manhã, não sabe por quê. Por quê? Porque não tinha sangue no coração, porque você estava usando tudo no estômago e no intestino. A melatonina faz isso, ela regula. Ela fala, olha de fazer isso, hora de fazer aquilo, hora de fazer isso, outro. E ela é produzida no escuro. Escuro é escuro, zero. A indústria farmacêutica muito esperta, sabe que todo mundo está dormindo de luz acesa, com o celular de lado, com uma fresta acesa na porta, ela está vendendo melatonina e todo mundo está falando, ai, me sinto tão bem com a melatonina, né? Eu tomo melatonina, é uma maravilha, né? Aí ela vai, a melatonina que você está tomando, ela vai lá na epífise, nessa glândula, e fala assim, ó, não precisa produzir, tá? Estou aqui. Aí você deixa de produzir, porque isso funciona quando você toma algo desnecessário no seu corpo. Quem não tem diabetes não precisa tomar insulina. Quem não tem problema de tireoide não precisa tomar remédio para tireoide. Se você tem uma epífise boa, e todo mundo tem, não sei, raríssimos casos, você tem uma produção de melatonina normal. Por que você vai tomar melatonina se só você apagar a luz você já produz? Se você deixa a luz acesa, você não produz. Aí eu tomo, estou tomando melatonina, estou me sentindo tão bem, soubesse como é bom. E você já experimentou apagar a luz? Eu não consigo dormir de luz apagada. Bom, então aí tem que tomar, né? Tem gente que não dorme mesmo, tem medo de fantasma, né? Acho que o fantasma vai aparecer meia-noite, né? E aí a primeira coisa que faz é acender a luz, né? Quando você ouve um barulho em casa meia-noite, luz escura, você acende a luz. Aí já procura para ver se tem algum fantasma, porque acha que a luz vai espantar o fantasma, né? Então, esses são hábitos que a gente tem que começar a cortar. Isso é um hábito de saúde, né? Agora, tem outros hábitos, né? Os nossos hábitos do dia a dia, é o que a gente está falando. Hoje, um hábito hoje não, sempre foi, né? Mas continua sendo, é o hábito da fofoca. O que as pessoas fazem, se desculpam quando fazem fofoca? Eu não faço fofoca, eu só transmito informações da vida alheia para o próximo, né? Para mantê-los atualizados do que está acontecendo com as pessoas, né? Então, essa é uma desculpa. Eu, fofoqueira? Não. Eu só mantenho as pessoas atualizadas do que está acontecendo com o vizinho, com a cunhada, com o primo, com a tia. Né? Saiu às 10 da manhã, não chegou ainda, né? Então, essa fofoca é a informação. Realmente é uma informação, né? É uma informação que você transmite de uma maneira maliciosa, de uma maneira maldosa. E aí, isso vai reverter para a gente mesmo. As fofocas, elas vão ser revertidas contra a gente, porque são atitudes que saem do nosso pensamento, misturado com o nosso sentimento, e que falam, e que tentam, às vezes, até caluniar outras pessoas. Se está certo ou se não está certo, se ela fez ou se ela não fez, o problema dela. Aí a pessoa demora 10 minutos fazendo uma fofoca, falando, eu vou te falar uma coisa. Aí ela tem que falar uma coisa que é para poder acelerar a divulgação. Mas é segredo. Aí vai mais rápido, né, a divulgação.
fulano fez isso, isso, isso. Aí ela fala mais uma coisa que é para acelerar mais ainda. Pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Aí é rápido. Aí dali meia hora já todo mundo já está sabendo. Não é? Então em 10 minutos, as pessoas conseguem fazer esse tipo de informação maliciosa. Poderia estar lendo um livro, 10 minutos dá para ler 10 páginas de um livro. 10 páginas de um livro em 10 minutos. Em 10 dias você lê um livro de 1 hora. Você lê em 10 dias você lê um livro de 100 páginas. Em 10 minutos dá para ouvir umas 2, 3 mensagens que está cheio aí na internet. Em 10 minutos dá para ler 2 miojos. Porque é 5 minutos o miojo, né? Pode não ser saudável, né? Mas que dá para fazer 2 miojos, dá que... Acho até que é melhor do que ficar 10 minutos fazendo fofoca. Aí vai falar assim, mas Jesus falou para cortar. O que eu vou cortar na fofoca? A língua? Né? Não dá, porque hoje você escreve, né? Então aí vou ter que cortar a língua e a mão. Mas aí também não dá, porque aí eu vou inventar um jeito de transmitir fofoca. Então é cortar a atitude. Você não precisa mais pegar a faca e cortar a língua. Você vai cortar a atitude. Corta. É desnecessário o que você vai falar? Não fale. Outro dia minha esposa ficou 2 dias afônica, sem voz, né? Rouca, total. Aí eu falei depois de 2 dias, nossa, que paz que está aqui em casa. Aí 2 semanas ela não falou comigo, né? Aí mais paz ainda, né? Então esses hábitos... A gente tem que ir se controlando. São hábitos, comportamentos do dia a dia. A mudança do comportamento, a gente se faz... É uma mudança muito típica. A maioria das pessoas tem. 5 para meia-noite do dia 31 de dezembro. 5 para meia-noite, nós somos outras pessoas. Não, esse ano é uma lista, né? Tem umas 18 itens lá. É curso de inglês, é academia, é cortar farinha, é dormir melhor... meditar todo dia, controlar meus ímpetos, né? Aí no dia seguinte, meio-dia, não, hoje não, né? Porque hoje é dia 1º, né? Hoje a gente ainda mantém os velhos hábitos, tá? Amanhã, dia 2. Aí dia 2, começando aquilo lá, vou cortar desses 18 itens, vamos deixar para 9, né? Que eu acho que 18 é muito, né? Muita coisa. Aí chega, né, passa o carnaval, aí daqueles 9 sobrou 2. Dando esses 2 eu ainda vou, aí vai lá na academia, né? Os donos de academia, né, em fevereiro estão todos cheios de matrícula, né? Em março já desistiu 90%. Né? Porque a mudança só começa no começo. Daí quando chega em abril, aqui em maio, que a gente está aqui, a gente vê que nós continuamos a ser os mesmos. Né? Continuamos a ter os mesmos hábitos e as mesmas tendências, porque a mudança não é abrupta. Nós sabemos que precisamos mudar, porque nós estamos aqui, inclusive, para isso. Por que a gente vem nesse sábado de manhã, podia estar dormindo, podia estar fazendo outras coisas? Não, eu venho aqui porque eu quero mudar. É por isso que a gente está aqui. Estou tendo algum problema, estou com alguma dificuldade. A minha vida não está exatamente do jeito que eu queria. Está boa, mas não está tão boa. Podia ser melhor. Né? Tem coisa que está me incomodando. Eu venho aqui e falo, eu quero aprender alguma coisa. Eu quero ver como é que eu vou mudar. Interessante, né? O que ele falou, eu vou mudar, né? Mas será? É tão difícil, né? Muitos pacientes procuram um médico e fala assim, eu não estou me sentindo bem. Ele fala, você precisa mudar isso, fazer aquilo, precisa andar, fazer caminhada, precisa comer melhor, precisa isso, dormir melhor, precisa se acalmar, precisa manter mais tranquilidade, toma um chazinho, evita muito café. Não tem um remedinho, só um comprimido que você tomar para esquecer tudo isso? O Dr. Bernie Siegel é um oncologista americano, ele tem até um livro publicado chamado Amor, Medicina e Milagre, ele é muito citado pelo Divaldo. Ele já está velhinho, tem seus 90 anos, mas está vivo lá em Connecticut, perto de Nova York. Um oncologista muito renomado. Muito renomado. Da década de 80 para cá, ele começou a perceber
que a grande maioria dos tumores são provocados por alterações comportamentais. Pensamento, sentimento, hábitos, cigarro, claro, sedentarismo, preocupações de excesso, desequilíbrio emocional. E ele começou a dizer, mas isso parece meio óbvio, né? Mas a ciência ainda estava meio, relutante, mas não, né? Deve ter lá uma proteína, deve ter um gene. Falei, não. Mudança de comportamento, você pode evitar câncer e até tratar o câncer na sua fase inicial, quando ainda não está muito disseminado. Está divulgado no livro lá, Amor, Medicina e Milagre. Dr. Bernie Siegel, renomado oncologista americano. E ele diz lá, num dos capítulos, que as pessoas que chegavam com determinado tumor, ele relacionava com os seus hábitos, com os seus comportamentos, e ele garantia para as pessoas, falando assim, se você mudar os seus hábitos, você não vai precisar de cirurgia, nem de químio, só com mudanças de hábito. Que mudança? Aí ele falou, seja mais paciente, seja mais tolerante, aprecie mais a natureza, não se preocupe tanto com isso, cuide da alimentação, cuide disso, daquilo. 90% dos pacientes faz a cirurgia. Eu prefiro a cirurgia e a quimioterapia. Falando assim, mas eu garanto que o senhor vai me sarar com as mudanças de hábito. Faz a cirurgia. 90%. Por quê? Porque mudar é difícil. Mudar é complicado. Temos exemplos, né, na nossa história de mudanças muito abruptas que transformaram a humanidade. Saulo de Tarso foi um. Saulo de Tarso era um perseguidor de cristãos. Ele tinha ódio, ele brotava ódio de cristãos. Ele via o cristão e ia matar. Ele não queria dizer, mata. Ele brotava ódio, era um fariseu, tinha um ódio fervoroso. Foi para Damasco, porque ele sabia que estava cheio de cristãos lá em Damasco, queria matar todo mundo lá, todos os cristãos. E aí estava lá com o seu cavalo, veio uma luz, caiu do cavalo, veio aquela luz, cegou ele. Por que me persegue, Saulo? Aí ele, quem és tu? Ele falou, sou o Cristo que você tanto persegue. E aí ele deu aquela guinada na cabeça dele, ficou ali, cego, sem enxergar, e pensou, nossa, eu estou vendo Cristo. Ele está chegando até mim e perguntando por que eu estou perseguindo esse povo. Esse povo não é ruim, são pessoas boas. Seguiu a sua caminhada, cego, até chegar a Damasco, onde foi recebido por Ananias. Ananias já previa o que estava acontecendo. Aí ele ficou naquelas horas, naqueles dias lá, sem saber o que estava acontecendo com ele, e mudou. Agora eu não sou mais Saulo, agora eu sou Paulo. E agora eu não sou mais perseguidor dos cristãos, agora eu sou um cristão e vou defender e divulgar o cristianismo. Imagina os romanos que estavam junto com ele para prender os cristãos, né? Falando, esse cara tá louco, é um traidor. Falou, agora a gente vai perseguir o Paulo. E Paulo foge e entra num barril e sai da cidade de Damasco e volta para Galileia. E aí chega lá, todo mundo, chegou o perseguidor dos cristãos. Não, eu estou com vocês. Nem vem, né? Até onde você estava matando a gente, vem falar que é nosso amigo? Dá licença, né? Aí Paulo, ele tinha que convencer os romanos que ele não era mais perseguidor cristão e tinha que convencer os cristãos que ele estava do lado dos cristãos. Trabalho duplo, né? Mas ele não se deixou abater. Fez aquele trabalho, né? Começou a estudar a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo e falou que era muito mais simples o que Cristo propunha era uma coisa muito simples, era amar os próximos, era perdoar. E aí ele convenceu que ele era realmente um cristão, começou a fazer, né, a sua peregrinação para divulgar o cristianismo. Às vezes fazia suas pregações, às vezes era bem-vindo, às vezes não era bem-vindo. Mas convencia muitas pessoas. Às vezes era apedrejado. Caía no chão para se fingir de morto, para parar de ser apedrejado.
continuava a sua caminhada. Foi preso. Toda vez que ele era preso, ele escrevia cartas, né? Tem lá as cartas, todas as cartas que ele escrevia lá, uma boa parte ele estava preso. Fala, solta ele que ele parar de escrever. Aí ele ia pregar. Fala, prende ele. Aí ele escrevia. Fala, oh. Aí então foi o seguinte, mata ele, né? Aí Nero falou, então mata. E aí ele deixou todo esse legado. Mas isso foi Paulo. Foi Paulo que mudou. Francisco de Assis também mudou, né? Francisco de Assis era um jovem filho de comerciante, tinha uma boa condição econômica, social, né? Fazia suas farras, né, com os amigos. De repente foi para uma guerra lá de Assis contra uma cidade. Quando voltou também estava totalmente... Todo mundo falou que estava doido. O pai dele falou, você está louco? O que aconteceu com você? Chama um psiquiatra, dá sertralina. Não tem. E aí, ele tirou toda a roupa, colocou lá uns trapos e saiu pelo mundo para pregar a humildade de acordo com os ensinamentos de Cristo. Teve seus seguidores, mudou. Mas nós não somos Francisco de Assis. Ninguém vai sair daqui na rua, aqui tirar toda a roupa e vestir e falar assim, agora eu vou pregar a simplicidade e humildade e comer só o que aparecer na minha frente. Francisco de Assis fez isso. E por ser tão humilde, ele foi até Roma pedir permissão para o Papa para continuar para pregar naquilo que ele acreditava. Ele chegou lá na Catedral de Roma, aquele bando de mendigos, 10, 12 mendigos, foram tratados como mendigos. O que vocês querem? Audiência com o Papa. Sai daqui, seus vagabundos. E tanto insistiram que o Papa o recebeu. O Papa com toda aquela luxúria, né? Todo cheio de diamante, pedras preciosas, né? Falou, pois não, a gente quer pregar a humildade e a simplicidade, de acordo com o que Cristo ensinou. Aí o Papa só aparece assim o olho dele, né? E fica completamente arrasado. E fala, né? Isso é retratado num filme muito bonito. Irmão Sol, Irmão Lua, 1970. E o Papa fala para ele, eu quando tinha sua idade, eu tinha esse sonho. E eu queria fazer isso que você fez, está fazendo. Eu me corrompi, olha onde eu estou. Não se corrompa. Continue a fazer o que você quer fazer e tenha as minhas bênçãos. Foi a maior alegria da vida de Francisco de Assis receber as bênçãos do Papa. E continuou na sua jornada, na sua transformação, ou enfim, na sua mudança. Né? Mas nós não somos Francisco de Assis. Por favor, ninguém sair daqui, né, sem roupa e pregando por aí. As nossas mãos vão ser devagar. Mas ainda bem que a gente começa a ter essa consciência de que a gente precisa mudar, que é o que Jesus falou. Cortai. Não precisamos mais cortar a mão, nem o pé, nem arrancar o olho. A gente só precisa dar umas mudanças, né? Cortar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho aqui, contar até 10 antes de falar bobagem. Às vezes uma fala precipitada abala uma amizade. Muitas pessoas falam, não, uma amizade não é abalada por nada. Não é. Você está nervoso, você fala uma coisa assim, sai daqui, você é muito chato. Aí já fica lá 2 semanas, nossa, me chamou de chato, né? Fiquei magoado. Por quê? Falou sem pensar. O cérebro da gente demora 10 segundos para passar da emoção para a razão. 10 segundos. Por isso o ditado é correto. Pense até 10 antes de falar. Se você fala nesses 10 segundos, você vai falar bobagem. Se você falar no calor da emoção, com raiva, né, você vai acabar falando o que não deve, vai jogar tudo que está de sujo dentro do seu coração e vai machucar. Então o ditado, conte até 10, é verdadeiro. A pessoa fez 10 segundos. Deu 10 segundos? Ixi, até esqueceu. Às vezes nem precisa responder. Tá? Poupa uma série de coisas. O bom seria se a gente não tivesse essa sujeira dentro da gente para a gente falar normal. Jesus falava isso, falava de, né, rápido, não precisa ficar pensando, né, deixa eu ver o que eu vou pensar. Contar até 10 aqui.
Não, porque ele não tinha sujeira dentro do coração dele. Então ele falava normal. Tá? Estamos com o tempo estourado. Tá? Agradeço a atenção de todos. Um ótimo dia das mães. Lembrando que a mãe gosta de um abraço, de bombom, de um almoço e não de panela. Tá? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz. É isso aí, viu, gente? Sem panela, por favor. Panela deixa para outro dia, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Muitos ensinamentos que às vezes a gente se perde, né? No nosso caminho, mas aí vem pessoas que vêm nos esclarecer e fala: volta para a terra que você tem um caminho aí para seguir. E é muito bom. Muito obrigado, viu? Então, meus queridos, depois de tantos ensinamentos, de tantos esclarecimentos que nós tivemos essa manhã, só nos resta agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer pela casa que nos acolhe, pelo alimento que nós temos na nossa mesa, onde muitas vezes tem tantos que não têm. Agradecer pela nossa vida, pela vida dos nossos que estão junto, que caminham junto conosco. E pedir, Senhor, para que olhe por todos aqueles que hoje estão em sofrimento, por todos aqueles que passam por tantas dificuldades e que muitas vezes hoje não têm condição de orar, de pedir, de agradecer. Que a gente possa fazer isso por eles. Vibrar muita saúde, muita paz em seus corações, na certeza que Deus olha por cada um e faz o seu melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade bendita de estar aqui hoje. Obrigado por nossas mãezinhas tão queridas que nos deram a oportunidade de estar aqui. Que nos permitiram que pudéssemos viver neste planeta. Obrigado por tudo e que Jesus fique conosco durante todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a gente só gostaria de dar dois pequenos avisos. Um deles é sobre a nossa vaga de estacionamento preferencial que nós temos aqui na frente. Na verdade, ela é uma vaga para as pessoas desembarcarem. Não é uma vaga de estacionamento. Então, quem tiver algum problema de locomoção, alguma dificuldade para desembarcar longe, né, estacionar e chegar até aqui, as pessoas podem parar o carro, a pessoa desembarca e as pessoas procuram outro lugar para estacionar. Então, aqui não é uma vaga de estacionamento, tá? Então, que todo mundo fique atento a isso. E, deixa eu ver, quem mais? A gente sempre toma cuidado para não estacionar nas garagens, tá? Na frente das casas, na frente dos portões, porque as pessoas, a gente pode desenvolver esse momento de raiva, né? Porque o nosso carro está parado lá na frente e a gente vai provocar aí uma ira nestas pessoas. Então, que a gente tome cuidado, fique sempre atento. Eu sei que às vezes a gente chega atrasado, chega na correria, mas para a gente sempre prestar atenção onde a gente está estacionando o carro. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana.
Um feliz Dia das Mães para as mamães. Que a gente possa abraçá-las, quem ainda tivê-las, que tenham elas junto, e quem não tenha, que a gente possa vibrar, né? E elas sempre estarão olhando por nós aonde elas estiverem. Tá bom? Muito obrigada a todos. Um bom final de semana.